alguns meses depois, poucos meses depois do 8 de janeiro, e que levantou-se a tese levantada pelos bolsonaristas, de que Bolsonaro não teria ligação nenhuma com os atos antidemocráticos. E a gente dizia que, no mínimo, ele cometia a omissão. Porque se Bolsonaro, e a gente dizia isso à época, se Bolsonaro tivesse dito para os seus seguidores, olha, vamos aceitar o resultado. Esse é o jogo da política. É assim que a democracia acontece. Um ganhando, o outro perdendo. Chegou o momento de eu ganhar, chegou o momento de eu perder. E é preciso ter sabedoria para as duas coisas. Mas em nenhum momento Bolsonaro disse isso. Ele ficou calado. E como se diz no dito popular, quem cala consente. Pois bem, essa teoria que a gente levantava de que se Bolsonaro tivesse mandado os seus seguidores sair dos quartéis onde estavam acampados, eles teriam seguido essa ordem, pode ter certeza disso. E quem faz essa afirmação é o Major Cláudio. Durante CPI, ele disse que se Bolsonaro tivesse pedido, eles teriam saído do quartel-general. Vamos ver esse depoimento que foi dado. Eu estou falando da CPI dos atos antidemocráticos que acontece no Distrito Federal. Está chegando ao final, ou melhor dizendo, chegou ao final ontem, e foi a vez de a comissão. Pode ir jogando as imagens, viu, gente? Pode ir jogando já as imagens, enquanto a gente vai trazendo essas informações aqui. Eu estou falando do major da Polícia Militar, Cláudio Mendes, que é lá do Distrito Federal. Vamos ouvir essa afirmação dele e a gente volta para trazer a análise dessa fala. O senhor prendia bandido lá, eu sei disso. Os bandidos tremiam quando o senhor estava de serviço. E o que aconteceu, Major? Doutor, se o presidente da República, Jair Bolsonaro, tivesse ido uma vez, falar, gente, vai embora, todo mundo tinha ido. Pois eu vou dizer uma coisa aqui. Deputado Pastor Daniel de Castro, o presidente Bolsonaro... Deputado Hermeto, acho que ele falou uma coisa aqui importante. Eu queria que ele repetisse. Se o presidente Bolsonaro chegasse à frente e dissesse assim, vamos para casa... Isso. Só que você sabe o que é? Só agora eu vou completar o que eu vou falar. O presidente Bolsonaro, eu votei nele e eu tenho propriedade para falar. Ele tinha que ter assumido a derrota. Obrigado. Ele tinha que ter passado a faixa para o presidente Lula. É isso que acontece num país democrático. E ele, indiretamente, influenciou todos eles. Olha o que ele está falando aqui, pastor Daniel de Castro. Por que ele não fez como todos os presidentes? Pega um avião e vai lá para Orlando. Qualquer por mais diferente que seja, em qualquer país democrático, pega o telefone e ganhou, parabéns pela vitória. Recolhe-se, vá para a oposição e volte nas urnas, na democracia. O senhor falou uma palavra agora certa. Se o presidente tivesse reconhecido, muita coisa não teria acontecido, concorda? Sim. A defesa que eu tenho a fazer é a seguinte, e por que nós, até aquele momento, porque ele sempre disse uma frase, eu ajo dentro das 4 linhas. Como a gente acreditava nessa frase, a gente achou que nunca haveria uma ilegalidade, porque toda vez que falava, ele falava, eu ajo dentro das 4 linhas, e eu acho que agiu até dentro das 4 linhas, porque não houve golpe. Então essa frase, eu acho dentro das 4 linhas, era uma segurança que a gente tinha de que não haveria nada de errado, e eu também não vi ele fazendo, eu gosto da pessoa. O cara é o major da Polícia Militar, o cara, ele não é um qualquer, um desavisado, um analfabeto funcional, ele é um homem, um oficial da polícia, que faz parte da cúpula, ou seja, é um homem de conhecimento, letrado, instruído. E é engraçado ver esse tipo de pessoa querendo se fazer de burro, de burra, de idiota. Não, eu não sabia.
quando se dizia que não saía das 4 linhas, que tinha nada de ilegalidade. Faça-me um favor, tenha santa paciência. Talvez para Fátima, lá de Tubarão, ela fosse na onda do oba-oba mesmo. Mas para esses aí, conhecedores do que é segurança pública, dizer que não sabia que tinha nada de ilegalidade. É querer gozar da cara da gente. É querer gozar da cara das autoridades. É igual aquela história, né? De quem é pego traindo e o parceiro que pegou o outro traindo diz assim, não, o parceiro que foi pego traindo diz assim, não é nada disso que você está pensando. É mais ou menos assim. Eu estou simplificando, só fazendo uma analogia simples para dizer o que eu penso dessa gente que se faz de idiota, que se faz de boba, Pedro. Porque é isso o que o major Cláudio Mendes dos Santos, major da Polícia Militar, que foi ouvido ontem, ele é acusado de ensinar táticas de guerrilhas para os bolsonaristas no quartel-general. E ele dizer que não sabia que isso era ilegal. Tenha santa paciência, Pedro. Olha, me ajuda aí, por favor. Deixa eu pegar esse gancho, mas eu acho que perderam, tanto o relator quanto o presidente desta CPI aí do Distrito Federal, perderam a oportunidade de fazer uma coisa muito interessante. Bastava pegar o currículo desse major e dizer, major, olha, eu vou ler aqui o seu currículo. O senhor é isso, aquilo, formado em tal instituição, graduado com honras, não sei o quê. O senhor tem conhecimento disso, daquilo, tal. E aí o senhor vem e diz que não tinha noção de que o que estava praticando era ato ilegal. Alguém que está numa tão alta patente da polícia, alguém que tem tanto conhecimento sobre segurança pública, não sabia que obstrução de vias é crime, não sabia que ocupação indevida de quartéis generais é crime, porque não pode colocar essas Pedro, pessoas. Tem vários vídeos que mostram ele discursando no acampamento montado no QG do Exército. E mesmo assim ele negou, não era líder de nada. Ele não era líder, então ele estava só posando, tirando onda de liderança. Vocês agora ficam com essa... é porque eu não posso dizer a palavra completa, mas eu queria dizer, fica com aquela dor de barriga, sabe, agora depois que as autoridades vêm e começam a investigar de fato, a mostrar de fato quem eram os cabeças das operações. Porque como é que você fica incitando as pessoas para ficarem ali nos quartéis generais, incitando as pessoas, alimentando o ódio dessas pessoas, para que no dia 8 de janeiro façam aquela palhaçada ali? Aí depois diz, não, mas se o Bolsonaro tivesse dito, ora, quer dizer que... Se ele não é líder do movimento, que aponte o líder. Pois é. Mas indiretamente, Pedro, ele apontou, à medida em que ele disse que se Bolsonaro tivesse dito, vamos acabar com essa história, vão para casa de vocês, cambada de vagabundo e de idiota. Esses vagabundos, eles teriam ido para casa. Porque não dá para dizer outra coisa com eles. Eu tenho certeza que tinham ido para casa. Não tinham ficado fazendo a baderna. Bastava Bolsonaro chegar e dizer, gente, a gente tentou, mas a gente não conseguiu. Mas sabe o que foi que Bolsonaro pretendeu fazer e fez? Foi dizer, não, as eleições foram roubadas. As eleições foram tomadas de mim. Isso aqui foi tudo culpa do STF, do TSE. Foi o judiciário que tomou as eleições de mim. E é incrível como essas mesmas pessoas que acreditam nessas palavras e desculpas esfarrapadas de um mau perdedor, não fizeram o seguinte questionamento a ele. Presidente, então quer dizer que se as urnas do segundo turno não funcionaram para a sua eleição, elas também não funcionaram para o primeiro turno? Ninguém chegou com esse questionamento. Apenas o próprio ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Ele que chegou e disse, ora, então quer dizer que as urnas não valeram para o segundo turno. Então a gente tem que anular do primeiro turno também. As quais elegeram, em maioria, quase 100 deputados
da base do PL. Eu não vi Bolsonaro, eu não vi Valdemar da Costa Neto, eu não vi Tarcísio de Freitas, eu não vi ninguém questionar essas eleições. Todo mundo achou maravilhoso, porque tinha sido maioria. Mas não, quando foi o chefe supremo, aí foi roubo. Aí foi o TSE que roubou. Aí a urna estava errada. Estava errada, a urna estava fraudável. Sabe, vocês que ainda acreditam nesse tipo de discurso esfarrapado, vocês não conseguem pensar por si só um momento que seja? O problema, Pedro, Sabe? é que não dá para acreditar na história da carochinha que esses caras contam quando estão sentados num banco diante de autoridades prestando depoimento. Não dá para acreditar nessa vã inocência que eles fingem ter, porque de inocentes, né? Eles querem se comparar com criancinhas no berço. Não sabia o que estava fazendo, não sei de nada. Né? Não sei de absolutamente nada. Ele é apontado como o cara que ensinou tática de guerrilhas, ou seja, se ensinou tática de guerrilhas é porque algo de mais forte, de mais incisivo estava sendo preparado. E o 8 de janeiro aconteceu. Ou seja, foi uma guerrilha aquilo. Foi uma guerrilha. Para você que não sabe, só para poder fazer você entender, guerrilha, para quem estudou história, as revoluções de 30, para quem estudou ditadura militar, guerrilha é ataque surpresa. É aquela coisa escondida que você vai, se arma, se junta com um grupo de pessoas e ataca na calada da noite. Isso é guerrilha. Foi como foi feito no 8 de janeiro. As pessoas fizeram algo sem ninguém esperar. Ninguém acreditava que aquilo ia acontecer, porque já tinha sido superado. O presidente atual já tinha recebido a faixa, já tinha subido a rampa do Congresso Nacional, já tinha adentrado no Palácio do Planalto, no Itamaraty, já tinha ido ao Senado acompanhado tanto do Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, quanto do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Então, ninguém esperava que mesmo com tudo isso, mesmo dando por findado as eleições, as pessoas ainda fariam essa baderna. E você quer ter mais certeza ainda? Bastava ouvir os áudios espalhados por todo o país, escutando as pessoas que estavam dentro desses movimentos. Primeiro era um tal do Tribunal de Haia, acho que era isso, Tribunal de Haia. Vários e vários outros advogados, juristas, até memes que saíram espalhados. E pessoas como, por exemplo, Vitor Belfort, que fez questão de replicar um nome de um general que nem existia. Que na verdade era um palavrão. Era um palavrão.